Bom dia a todos. A gente meio que no reflexo é levado a dizer quase feliz sábado, né? A gente prega muito domingo de manhã, porque quando a gente viaja a gente precisa voltar para casa, né, à tarde, então dá para pregar domingo à noite. Segunda-feira, 7 da manhã, eu tenho que estar na minha sala já trabalhando. Então, às vezes, sem querer, cumprimentando os irmãos, a gente, feliz sábado, ou não, feliz sábado. Hoje é domingo, hoje não é o dia do Senhor. Mas eu acho interessante, porque quanto mais culto, melhor, né? E lembre-se que vai ter culto hoje à noite, né, Marcos? Não está substituindo não, é um culto extra, né? Vai ter culto normalmente hoje à noite. Então é muito bom estarmos aqui com os irmãos. Alguém está vindo a primeira vez nesse final de semana? Não veio nos outros dias? Uma pessoa? Tudo bem, mas vai dar para entender bastante. A mensagem de ontem à tarde ficou assim, bem clara, assim, bem didática, foi simples de entender. E eu espero que tenha tido alguma informação interessante para os irmãos, para poder aplicar no nosso dia a dia, porque também a gente não só pratica música na igreja, mas a gente ouve música em casa também, né? De repente possa ter alguma informação que ajude a gente a selecionar melhor as músicas que a gente ouve, que a gente usa, enfim. E hoje eu queria encerrar esse final de semana tratando de um ponto. O último slide que eu vou mostrar hoje vai ser meu e-mail, tá bom, irmãos? Podem anotar, podem mandar mensagem. Eu nunca deixo de responder. Eu nem sempre respondo tão rapidamente como eu gostaria, que é muita coisa para responder, mas a gente sempre responde. E também eu posso pegar o seu e-mail e colocar na minha lista, e aí quando sair a publicação do novo livro, eu vou informar para todo mundo, e quem estiver interessado, a gente conversa para poder mandar gratuitamente. Então eu queria encerrar com esta mensagem de hoje, porque ontem nós vimos como é que o inimigo corrompeu a música, no geral, a música que a gente chama música lá do mundo. E aí eu deixei uma pergunta para vocês ontem, se a gente usar esse tipo de coisa na igreja como forma de atingir pessoas que gostam desses estilos musicais, se eu e você fôssemos Deus, se a gente aprovaria esse tipo de coisa. E hoje a gente vai fazer uma dinâmica mental como se nós fôssemos Deus, para a gente ver se a gente aceitaria esse tipo de coisa ou não. Lembrando que essencialmente a música não é uma ferramenta para atrair pessoas, em essência, ok? Ainda que a gente possa usar de certa forma, mas em essência a música é uma ferramenta que Deus nos deu para louvar a Ele, ok? Essencialmente é isso. No contexto espiritual, no contexto religioso, é uma ferramenta para louvor a Ele. Então Ele deve dizer o que gosta. Ontem nós vimos então que Satanás fará da música um laço pela forma que é dirigida, e nós precisamos atentar. Bom, dentro desse contexto que nós citamos ontem, se eu quero alcançar uma pessoa que curte rock, com a mensagem de salvação, o raciocínio, a lógica que se prega então eu tenho que pegar o evangelho, colocar numa música rock e levar para essas pessoas, para poder atraí-las. Esse então eu considero o pensamento humano, ok? A pergunta que eu faço tem lógica nesse raciocínio? Tem uma lógica? Sim ou não? Sim. Se eu quero, vamos dizer assim, pegar um peixe, eu tenho que usar a isca certa, a isca que atrai aquele peixe. Então, algumas pessoas dizem, se a pessoa curte samba, vamos colocar o evangelho no samba e atrair essas pessoas. Humanamente falando, tem uma lógica nesse raciocínio, mas nem sempre a lógica humana é a lógica de Deus. Deus tem os seus próprios métodos. E qual é o mais eficaz, o nosso ou o dele? O dele é sempre mais eficaz. Então veja, este é o pensamento humano. Vamos ver se isso funciona, se nós fôssemos Deus, oferecer esse tipo de coisa a Deus, se Ele aceitaria. Imagina que um casal está noivo, prestes a se casar. Em determinado momento, o rapaz traz um presente para a noiva, que é uma linda aliança, a aliança que eles vão usar durante sua vida de casados. E vocês percebem que dentro da aliança, geralmente tem escrito o quê? O nome do seu noivo, da sua noiva, do seu cônjuge. Só que aquela moça pega aquela aliança dele assim, olha, e percebe que dentro da aliança está escrito o nome de outra mulher. Eu pergunto, mulheres, vocês aceitam essa aliança? Não aceitariam? Pense no seguinte: mas a aliança me faz mais fiel à minha esposa? Eu posso ser fiel à minha esposa sem aliança? Posso. E eu posso trair minha esposa com aliança no dedo? Posso.
É só uma argola de metal. Que poder isso aqui tem? Nenhum. É só uma questão cultural para mostrar que eu sou uma pessoa casada. Isso aqui não interessa. O que importa é o meu coração, o meu caráter, o meu sentimento por ela. Isso aqui não quer dizer nada. Então tanto faz o nome que está escrito dentro, certo? Veja que interessante aqui. A noiva disse: eu não quero essa aliança, está escrito o nome de outra mulher aí. E o noivo responde: olha, esse nome aqui é da minha ex-noiva. Não deu certo o relacionamento, então eu pedi a aliança de volta. Eu guardei, porque afinal, né, estamos numa dificuldade econômica. E eu guardei para a próxima pessoa que eu me interessar, que a gente vai morar e pretender casar, eu vou usar a mesma aliança. Olha só, isso aqui é só uma argola de metal. O que importa é o meu coração, o meu sentimento por ti. Isso aqui não quer dizer nada. Alguma mulher aceitaria essa aliança? Nem com toda essa argumentação, essa filosofia? Não. Aquela noiva também não aceitou. Então ele teve uma grande ideia. Ele foi até o ourives e fez o quê? Ele apagou o nome da ex dele e mandou escrever o nome da atual. Então ele voltou, porque ela ficou muito aborrecida por estar escrito o nome de outra mulher. Agora está o nome dela escrito. E ele volta e oferece a aliança para ela de novo. Mulheres, e agora? Tudo certo? Por que não? Agora o nome é o seu. O problema era o nome que aborrecia? Agora o nome é o seu. Qual o problema agora? Por que vocês não aceitam? Vocês são exigentes, hein? Por que, irmã, que você não aceita? Primeiro ponto que aquela noiva responde para o seu noivo: você não entendeu ainda. É a mesma aliança? É a mesma aliança, mas está com o seu nome. Eu não aceito essa aliança porque não interessa o que está escrito nela. Ela não foi feita para mim, foi feita para outra. Segundo ponto: eu não aceito essa aliança porque... Alguém tem mais uma resposta? Olha que interessante. Essa aliança, mesmo que tenha o meu nome escrito nela, vai fazer você lembrar constantemente da sua ex. Outro ponto: você disse que é só uma argola de metal? Não. Por trás dessa argola de metal tem o quê? Uma história, uma experiência que você viveu, e você vai ficar lembrando desse negócio. Não aceito. Ninguém aceitaria esse tipo de aliança. Eu acho que nem os homens. Então, trazendo para o aspecto espiritual, do que estamos tratando da música, vamos ver se nós fôssemos Deus, se aceitaríamos isso. Eu tinha um relacionamento com Satanás lá no mundo, e nós tínhamos uma aliança chamada rock and roll, esses estilos que nós vimos extensamente ontem, o que isso é. De repente eu decido terminar meu relacionamento com Satanás, e pego aquela velha aliança chamada rock and roll. Vou usar o rock and roll porque é um carro-chefe, né, como base. Eu pego a velha aliança rock and roll e trago para Deus, e Deus diz assim: filho, eu não posso aceitar isso, porque tem o nome de outro aqui. Essa música fala de promiscuidade, fala de espiritismo, fala de um monte de coisas que não tem nada a ver comigo. E eu respondo para Deus assim: mas Senhor, é só uma música. O que importa é o meu coração. E Deus diz: não aceito. Então eu vou até o ourives musical e peço para fazer o que com aquela música? Eu troco a letra. Onde dizia Satanás, agora diz Jesus. Onde falava de sexo, agora fala do Evangelho. Mudei a letra e levo para Deus novamente. Deus pode aceitar? Não. E a pergunta é: por quê? Veja, nós, seres mortais, pobres, pecadores, não aceitamos esse tipo de coisa, certo? Mas Deus tem que engolir? Ele dá a mesma resposta da noiva. Por que eu não aceito? Primeiro, porque essa música, não interessa a letra, não foi feita para mim. Segundo ponto, não é só uma música como você diz. Por trás dessa música tem toda uma história e experiência de vida. E o terceiro ponto, filho, essa música, mesmo que tenha o meu nome nela, vai fazer você lembrar constantemente do seu ex e da sua velha vida. Irmãos, se nós não aceitamos isso, por que Deus tem que aceitar?
Você já percebeu quantas coisas muitas vezes nós oferecemos a Deus que, se nós fôssemos Ele, não aceitaríamos? Quanto tempo temos passado em nosso dia a dia, e esse é um assunto para um outro final de semana, Marcos, de repente no ano que vem, passamos por meio dos nossos aparelhos de televisão, computadores, celulares, consumindo coisas que o diabo nos oferece, coisas que, se a gente fosse Deus, a gente não aceitaria. Então temos que pensar nisso. Nós somos adoradores, e o adorador está preocupado em satisfazer o gosto de quem? De Deus, do seu objeto de adoração, de Deus. E Deus não pode aceitar esse tipo de mistura. Mas Leandro, usar música sacra, não vamos atrair pessoas. E quem disse que é a nossa música que atrai pessoas? Quem é que traz as pessoas? O Espírito Santo. Então faz do jeito que Ele mandou, deixa que o resto Ele resolve. E mesmo que não venha ninguém, o importante é que estejamos fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus. Não estamos aqui para atrair pessoas, estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Qual o resultado disso? Atrai pessoas. Veja que interessante isso aqui. Será que mudar a letra da música vai mudar o efeito dela? E ontem nós falamos bastante sobre fisiologia. Mudar a letra muda o efeito? Não, o efeito é exatamente o mesmo. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, provavelmente alguns conhecem. Esse rapaz, Christian Bordahl, eu recomendo o trabalho dele. Ele tem uma série de 10 palestras de 1 hora cada um, 10 horas de palestra sobre música, e ele trata lá dos primórdios da música, lá depois passa pela era medieval, até chegar à música contemporânea. Para mim é um dos melhores materiais que existe sobre história da música, é muito interessante. Ele é um adventista do sétimo dia, e ele vai mostrar agora, ele vai tocar a música com o grande Astur, só vai mudar a estrutura por trás, ok? Para provar se realmente a letra muda, né? O efeito da música ou não. Veja só que interessante. Como é que é isso? Because the argument is, only the lyrics matter. When I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars. Worshipful? I hear the rolling thunder. Appropriate? Thy power Yeah. throughout the universe. We're thinking about God. displayed. Just change it. Then sings my soul, my Savior God to thee. Is there anything wrong with that? There actually isn't. How great Not my favorite, thou but it doesn't violate anything. How great thou art. Change it. Then sings my soul, my Savior God to thee. How's this one? How great thou art. Not sure anymore? How great thou art. When Christ shall come with shouts of acclamation and take me home. Are we What worshiping? joy shall fill my heart. Has the music pulled you from God already? And I shall It has. bow in adoration. This is a hymn. And there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God. I'm sorry. Isn't that what it makes you want to do, though? Maybe not that silly. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. Love ballad. Yeah. How great thou art. How great. How about this one? Then sings my soul, my Savior God to thee. Is your heart going fast? How great thou art, how great thou art, how great thou art.
Don't ever let anyone tell you it's only the lyrics that matter. Simples de entender. Será que a letra muda o efeito da música? Veja que a letra era exatamente a mesma, o que mudou a estrutura musical. E nós tivemos uma recapitulação do que vimos ontem. Batida repetitiva, batida sincopada, tínhamos aqui compassos de 3 tempos, compassos de 4 tempos, pulso invertido, polirritmia, tudo ali, tudo junto. Então veja que a letra não importa, temos que estar atentos à estrutura musical que está por trás, porque é isso que causa determinado efeito no nosso organismo, como vimos ontem. Dr. Simon Fried, no seu livro, escreveu que a maioria dos discos faz o seu impacto musicalmente em vez de por palavras. As palavras, se forem percebidas, penetram depois da música ter deixado sua marca. Quer ver que interessante? Tem pessoas que gostam de música internacional, certo tipo de música internacional. Eles sabem muitas vezes o que a música está dizendo? Não. Mas gostam daquele estilo de música. Porque a letra não importa, o que importa é a música. Porque a música em si já traz uma mensagem, independentemente da letra. Revista Time esboçou na sua capa, na década de 60, irmãos, uma reportagem que tinha como título Deus está morto, e a reportagem dizia assim: os artistas da música cristã contemporânea são idênticos aos artistas populares, exceto pela letra. Então hoje nós vemos músicas que, se não fosse a letra, a gente não saberia dizer qual é o propósito, porque é exatamente igual às músicas que se ouvem aí fora. Ontem eu já mostrei para vocês, eu vou repetir porque tinha pessoas que não tinham e não estavam. Nós vimos que a igreja tem uma posição oficial sobre isso, sim ou não? Está no manual da igreja, página 154, que diz assim: toda melodia que partilhe da natureza do jazz, do rock ou formas híbridas relacionadas serão evitadas. Então a Igreja Adventista do Sétimo Dia oficialmente condena o uso de músicas no lar, nas nossas escolas, nas nossas igrejas, que tenham como base a estrutura rock, jazz e músicas populares em geral, músicas híbridas relacionadas. Essa é a posição oficial da igreja. E a pergunta que eu faço é para nós meditarmos: se essa é a posição oficial da igreja, por que há tanto rock na igreja hoje? Quem afinal está causando divisão na igreja? Quem não aceita o rock ou quem produz rock? Então lembre-se de um detalhe: é a igreja que está fazendo isso? Não, são pessoas, porque a posição e o ensinamento da igreja oficial é isso aqui. Então não me diga que a igreja é que tem problemas. Eu é que tenho problemas, e trago os meus problemas e os meus gostos e diluo nas doutrinas corretas, puras e santas da igreja. Essa é a posição oficial da igreja. Veja outro documento da igreja, da Associação Geral. Certas formas de música como o jazz, o rock e outras formas híbridas semelhantes são consideradas pela igreja como incompatíveis com os princípios. Esses estilos são notórios em criar reações sensuais nas multidões. O cristão considerará músicas como o blues, o jazz, o estilo rock e formas similares como inimigas do desenvolvimento do caráter cristão. Esse é o ensinamento oficial da Igreja Adventista. Documento da Divisão Sul-Americana: o músico evita o estilo dos cantores populares. Irmãos, leiam esse documento da Divisão Sul-Americana, que traz uma série de instruções para os ministérios de música das igrejas, instruções oficiais da igreja. Pastor Ted Wilson, líder mundial da igreja, ele fez um discurso há um tempo atrás, no seu primeiro mandato, e entre outras coisas, ele chamava os membros a um reavivamento e reforma. E todos sabemos que a palavra de ordem do pastor Ted Wilson, o trabalho dele, o foco do trabalho dele, desde o seu primeiro dia em 2011, é reavivamento e reforma. Ele está batendo essa tecla constantemente. Dentro do contexto que estamos tratando, ele disse o seguinte: não quero ofender a ninguém, esta é minha opinião pessoal, mas se a música soa como pertencendo a um concerto de rock ou a uma boate, então que fique no concerto de rock ou na boate. Não traz isso para a igreja. E ele diz: é o meu pensamento pessoal. Mas o pensamento pessoal está fundamentado no pensamento oficial da igreja? Totalmente fundamentado. Agora, irmãos, eu pergunto uma coisa: nós temos pastores influentes, músicos influentes e conhecidos que concordam com o pastor Ted Wilson? Temos.
E temos pastores influentes e músicos influentes que discordam do pastor Ted Wilson? Temos. E você vai seguir quem? Diante de um músico muito famoso e influente que diz X, e um músico tão famoso e influente quanto que diz Y, você vai seguir quem? Vocês entendem a necessidade que temos de nos tornarmos bereanos e buscarmos por nós mesmos, construirmos os nossos conceitos, porque temos pessoas no mesmo nível de capacidade, mesmo nível de influência na igreja, falando coisas contrárias. E nós precisamos entender. Eu me apego basicamente à Bíblia, Espírito de profecia e às diretrizes oficiais da igreja, ok? Aos seus documentos oficiais. David Whitton, ele foi um tenista profissional. Ele escreveu esse livro, Universidade de Instrução, mas propositalmente foi feito um rabisco aqui e transformou instrução em destruição. O objetivo do livro dele era instruir jovens que estavam ingressando nas universidades, para que esses jovens mantivessem o seu cristianismo quando entrassem nas universidades. E ele escreveu o seguinte no contexto que estamos falando: esta é a única coisa que a música rock tem representado ao longo dos anos: rebelião contra a autoridade, rebelião contra as normas sociais tradicionais, rebelião contra, entre aspas, a repressão dos valores judaico-cristãos, fundamentalmente rebelião e rejeição de Deus e da Bíblia. Música rock é uma música de rebelião, e vocês puderam observar desde o seu princípio, quando o rock surgiu com essa proposta. Nós já ouvimos falar sobre o Woodstock e outras questões, e trouxeram essa liberação geral de drogas, e hoje as pessoas estão brigando para que as drogas sejam legalizadas. Houve essa questão do sexo desenfreado, livre, à vontade. Rebelião. O interessante notar é o seguinte, irmãos: desde que o rock começou a invadir a igreja, por volta da década de 90, final da década de 80, começo da década de 90, devagarinho, sutilmente, temos percebido o mesmo resultado: rebeldia contra a autoridade da igreja. Porque se o efeito é esse lá fora, se trouxermos para dentro da igreja, qual vai ser o efeito? O mesmo. E veja, quando o manual da igreja diz esse tipo de música, não. Temos aceitado essa orientação? Temos aceitado a autoridade do manual da igreja? Não. E a igreja está tomada de rock and roll. Então o efeito foi o mesmo. Uma música de rebelião lá fora, trazida para a igreja, causou o que aqui dentro? Rebelião contra a autoridade da igreja. Irmãos, me responda uma coisa: hoje, quem tem mais influência na igreja? Um pastor ou um músico? E eu tenho visto em alguns lugares músicos desafiando os pastores na frente de todo mundo. O pastor veio à frente, eu vi um vídeo há um tempo atrás, num evento. O pastor veio à frente e fez algumas recomendações aos jovens, inclusive voltado à reverência. Jovens, vamos manter a reverência. Deus está aqui, nós estamos na igreja, mas Deus está sendo convocado. Por favor, não batam palmas, não assobiem, não gritem. Vamos manter a postura. E o pastor desceu e um músico subiu para cantar. Quando esse músico subiu, antes de cantar, um músico famoso, ele desfez tudo que o pastor disse. E você acha que a juventude seguiu o pastor ou o músico? O músico. E o pastor foi desmoralizado na frente de uma multidão de jovens, porque hoje um músico tem mais influência do que um pastor. Hoje um músico não respeita mais a autoridade da igreja e pratica aquilo que quer, aquilo que gosta, sem considerar as instruções e diretrizes e normas oficiais votadas pela nossa associação geral. Rebelião. Foi isso que aconteceu dentro da igreja. Eu achei interessante essa dissertação de mestrado aqui. Ela na verdade é uma antropóloga. O metal cristão, música, religiosidade e performance. Veja o que essa antropóloga escreveu em sua dissertação. O que acontece é que a juventude, segundo estudos, tem se voltado para certo tipo de religiosidade que não permite mais restrições. Está falando juventude, mas eu levo para todas as faixas etárias da igreja, mas em especial os jovens. Irmãos, muitos dos nossos jovens hoje não admitem mais restrições, normas, disciplina, nada disso. E muitas vezes nós
observamos em alguns eventos o seguinte: vamos fazer o momento de louvor. Quando termina o momento de louvor, vai começar a pregação. E às vezes vejo líderes indo à frente falando: jovens, por favor, vamos nos acalmar, agora é o momento da pregação, vamos manter a reverência. Eu pergunto: é possível conseguir isso se foi usada a música errada? Então usa-se músicas que põem os jovens para pular, para dançar, para gritar, e na hora da pregação, por favor, jovens, vamos manter a reverência. É possível, irmãos? Não. E muitas vezes coloca-se a culpa em quem? No jovem. E não percebemos que eu, enquanto líder, é que excitei aquela turma. E agora eu estou querendo trazer de volta? É praticamente impossível. Então, para que eu possa evocar a sensação correta, o sentimento correto, como vimos ontem, eu tenho que usar a música que favoreça esse ambiente. Então, infelizmente, os jovens hoje estão se voltando para um tipo de religiosidade que não aceita restrição. Eles querem fazer, qual que é? Nós vimos ontem o slogan: faça o que você quiser. Faça o que te faz feliz. A Patrícia Vilar, em sua dissertação, diz mais: o uso de apresentações teatrais e musicais em espaços públicos, as abordagens pessoais, os usos da guitarra e da bateria produziram um modo de cultuar, cantar e pregar, que influenciou a juventude protestante brasileira nos movimentos para-eclesiásticos. Como se sabe, desponta um cenário da música gospel que começou nos anos 50, abandonando uma prática musical tradicional, herdada de missionários protestantes, para com o tempo ir tomando o quê? Liberdade de alcance a determinados públicos, como é o caso da adequação ao público jovem, que na verdade foi uma adequação que se alastrou para além da música, pois ocorreu também um ajuste comportamental de acordo com essa nova demanda. Mais ou menos assim. Ela é uma antropóloga, irmãos, não está falando de religião, está falando de estudo do ser humano, estudo social. Então veja, temos que atingir uma nova camada, uma camada da sociedade que está mudando, os jovens. Então funciona mais ou menos assim: o jovem agora tem essa tendência, o que a igreja tem que fazer? Tem que aderir àquela tendência. Então não é apenas a música, mas deve haver um ajuste comportamental para satisfazer essa nova demanda, ou seja, para satisfazer o cliente. Como vimos ontem de manhã, nós temos muitos clientes, mas poucos soldados. Então a igreja vai se adaptando a essa nova demanda. E em vez de levantarmos os jovens a um nível elevado de espiritualidade, o que em muitos casos temos feito, nos rebaixado ao nível que os jovens querem. Ajuste comportamental para atender essa demanda. Se o jovem é assim, a igreja tem que se tornar como ele. É essa a vontade de Deus, irmãos? Essa estratégia divina? Nunca foi. Qual que é o pensamento de Deus? A meu povo ensinarão a diferenciar entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Eu pergunto uma coisa: Deus disse assim: a meu povo ensinarão. Deus está dizendo: alguém vai ensinar o meu povo a diferenciar o que é santo e profano. E eu pergunto quem é esse alguém? Quem é esse alguém que vai ensinar a igreja o que é santo e profano? Os seus líderes. Deus determinou esse trabalho aos líderes: vocês vão ensinar o meu povo a saber diferenciar o que é santo, o que é limpo, do que é imundo, do que é profano. Irmãos, se nós tivéssemos consciência do que é receber um cargo nesta igreja, porque ser líder desta igreja, estou falando só do pastor não, estou falando de todos os líderes que ocupam cargos, até de professores de escola sabatina. Os líderes serão mais ou menos cobrados do que o resto da membresia, muito mais. Em alguns lugares as pessoas fazem campanha: vote em mim na comissão de nomeações. Se tivesse consciência do que é ser um líder, faria a campanha contrária. Vota no irmão lá. Irmãos, isso é muito, muito sério. Muitas pessoas creem que ser um líder de departamento é um grande privilégio, é um grande status. É privilégio? É. É status? Não.
e se esquecem da grande responsabilidade, porque Deus vai cobrar do líder muito mais do que cobra dos membros. Então lembre-se sempre disso e faça o seu trabalho com responsabilidade, com seriedade diante de Deus. Deus nos escolheu como líderes para instruirmos a igreja em qual é a sua vontade, e nós precisamos cumprir esse papel, porque Deus há de nos cobrar. Quando as pragas forem derramadas sobre a terra, os ímpios perdidos vão se voltar contra os seus líderes, diz a serva do Senhor Ellen White. Vai haver uma grande matança. E sabe qual vai ser a queixa principal deles contra os seus líderes? A irmã White escreve: vocês não nos advertiram. Vocês nos deixaram, né, fazer o que nós queríamos e não nos avisaram nada, e agora estamos perdidos. E ela diz assim: vi que o sofrimento dos líderes, ela usa a palavra ministros, foi 10 vezes maior do que o do povo. Então lembre-se sempre disso. Leve a sério o cargo, a função que você recebeu. Pensamento de Deus: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Lembra do Little Rich de ontem? Aquele que foi um dos construtores da estrutura rock? Ele falou a mesma coisa: vai adorar Deus ou vai curtir rock. Os dois não tem como, é impossível. Os principais assuntos nos estudos dessas escolas de profetas do tempo de Israel eram a lei de Deus, com as instruções dadas a Moisés, a história sagrada, e eles aprendiam também o quê? Música sacra e poesia. E certa vez eu li um artigo de um músico muito conhecido da igreja, e tinha como título: não existe música sacra, música é música. E esse era um dos assuntos da escola de profetas, a música sacra. O que quer dizer sacra? Santa, né? Sagrada. O que quer dizer sagrada? Separada. É uma música com um propósito específico, que não pode se parecer com a música que a gente vê por aí. Porque Deus diz: essa não foi feita para mim, essa eu não aceito. Deus pronunciou uma maldição sobre aqueles que não fazem diferença entre as coisas comuns e as coisas santas. Deus requer hoje de seu povo uma diferença tão grande do mundo como exigia de Israel antigamente. A ideia hoje para muitas pessoas é assim: se eu quero pregar para o mundano, eu tenho que quebrar os preconceitos, então eu tenho que tentar me parecer um pouco com o mundano, para ele se sentir mais à vontade na minha presença. E Deus diz: eu espero de vocês, filhos, que tipo de diferença? Grande. Significa, irmãos, que no contexto musical, se tiver um bar do outro lado da igreja e estiver tocando uma música lá e uma música aqui, a pessoa que passar no meio tem que perceber claramente o quê? A diferença. A diferença tem que ser grande. E infelizmente em muitos casos não tem como diferenciar. Só pela letra que você consegue saber que é uma música religiosa. Então temos que lembrar disso, porque a estratégia de Deus é diferente. Não é se parecer com eles, é ser absolutamente diferente. Porque que aproveitaria você oferecer a uma pessoa uma coisa que ela já tem lá? Não faz a menor diferença na vida dela. Mas traz ela para a igreja, sim ou não? Traz para a igreja com a doce ilusão que é a seguinte: eu gosto tanto disso aqui, só que eu preciso abandonar isso por amor a Cristo? Não, não, não. Pode vir que você pode fazer o que fazia no mundo, você pode continuar fazendo dentro da igreja. Isso é agradável, não é? Então as pessoas virão. Mas há conversão nesse ambiente? Muito difícil, irmãos. As advertências feitas aos hebreus contra o identificarem-se com os gentios não eram mais diretas ou explícitas do que as que vedam aos cristãos adaptar-se aos costumes dos ímpios. Então o que Deus diz para Israel: se separem desses povos em relação às práticas, vocês têm que levar uma mensagem distinta para eles terem salvos. Se separem das práticas deles. E nós estudamos a lição, estudamos a Bíblia. Realmente o povo de Israel, né, se envolvia com a idolatria, se envolvia com o paganismo. Irmãos, muitas vezes não pensamos que eu posso estar fazendo a mesma coisa hoje. Então temos que pensar, temos que raciocinar. Olha como ela é muito específica aqui: a associação com o mundo, ou com as coisas do mundo, no setor musical. Ela foi direta. É considerado por muitos inofensivo, por alguns observadores do sábado. É assim que Satanás tem ganho controle de almas.
Como é que Satanás tem ganho controle de almas? Levando-nos a associarmos com as coisas do mundo, em que área? Na música. E ela continua o texto dizendo assim: tais pessoas se tornam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, e não percebem isso. Então temos que cuidar. A conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo, jamais converte o mundo a Cristo. Sabe por que cometemos algumas falhas muitas vezes, irmãos? Porque nós não estamos estudando os manuais que Deus deixou. Não estamos estudando os livros de profecia, que estão as estratégias de trabalho. Quantas pessoas envolvidas no trabalho missionário hoje já estudaram detidamente o livro Evangelismo? Porque ali são os métodos de Deus. Então passamos a usar os nossos métodos, aquilo que a gente acha que dá certo, e não os de Deus. Deus tem muita informação. Se alguém sentir o desejo de imitar as modas do mundo, inclusive na música, e não controlá-lo de imediato, Deus prontamente deixará de reconhecê-lo como filho. Isso é forte ou não? Mas por que as pessoas não atentam? Porque não estamos lendo os livros que Deus deixou para a nossa instrução. Dentro desse contexto, então, está a música gospel. Quando eu falo de gospel, irmãos, estou tratando de um contexto brasileiro, ok? Se você for à origem da música gospel, não é necessariamente isso, o gospel americano, etc. Mas eu estou tratando um contexto aqui nosso brasileiro. E eu fui buscar no portal R7 uma definição para o que é o gospel. Olha só, de acordo com seus gêneros musicais variados, o gospel oferece uma alternativa ao povo cristão para uso da música popular. Então o que é o gospel? Você curte samba? Curto, mas eu quero me tornar um cristão. O cristão não ouve samba, né? Não, o cristão ouve samba. Pode vir, a gente tem um samba cristão. Então o gospel, no contexto brasileiro, nada mais é do que todos os estilos de música popular que temos, com uma letra cristã, para que seja uma alternativa aos cristãos para continuarem consumindo as mesmas músicas que eles gostavam quando estavam no mundo. Só que agora estão mais tranquilos, porque a música fala de Jesus. E temos visto isso em vários meios, irmãos. Hoje temos filmes bíblicos cheios de doutrinas diabólicas. Hoje temos novelas bíblicas o tempo inteiro, uma atrás da outra, que de Bíblia não tem praticamente nada, com atores e produtores que bebem de uma fonte diabólica. Quando você vê as entrevistas deles, os propósitos das produções, por que fizeram aquilo, eles falam abertamente: exploração de um nicho de mercado, mercado evangélico. E a fonte onde eles bebem, uma das atrizes da novela Jesus é fã de Marilyn Manson, e diz que a inspiração dela para participar da novela foi Marilyn Manson. Então nós temos que estar atentos, irmãos, porque o inimigo percebeu uma coisa: qualquer lixo que ele produz, se ele colocar no rótulo Jesus, o que acontece? Todo mundo aceita. Ele percebeu isso, e ele está bombardeando o povo de Deus destas coisas. Então não precisa abandonar nada, pode usar na igreja também, é só mudar o nome que está escrito na aliança. Olha só algumas publicidades de eventos gospel, e eu quero deixar claro uma coisa: as coisas que eu vou mostrar agora não é para nós zombarmos dessas pessoas. O que eu quero que a gente entenda, algumas coisas podem ser até engraçadas para nós, mas eu quero que a gente entenda que ali naquele meio há pessoas sinceras e que são fiéis ao que sabem até o momento. E Deus aceita? Sim, porque é o que Ele sabe. Eu estou mostrando isso para mostrar que nós, que temos a luz, que temos o conhecimento, não há justificativa para esse tipo de coisa. Temos que usar os métodos de Deus. Olha só essa publicidade: Tsunami Gospel, a festa. E neste evento gospel religioso, vamos contar com a gospel funk, culto dos funkeiros, gospel night, drinks sem álcool, teatro com MAP, peça o seu inimigo, eu sou o seu inimigo, coreografia, brindes, comida muito boa, pulseira VIP que dá direito a um drink, um salgado e uma foto para o seu artista. Parece um evento de adoração a Deus, irmãos? Não, parece um evento pop. Algum tempo atrás eu recebi um convite para um evento da igreja, e o convite
dizia assim: lembre-se que a igreja mudou, irmãos? Lembre-se que as doutrinas oficiais da igreja são as mesmas. Nós é que mudamos. Nós é que tentamos mudar a igreja. E no convite estava assim: ingresso X reais. Mas tem outro ingresso que é o ingresso VIP, que é o dobro. E se você pagar o dobro, você tem direito a sentar numa cadeira especial perto do palco. Você tem direito a um kitzinho, com um cartãozinho, com isso, com aquilo. E você tem direito a visitar o camarim do artista. Isso é um evento de adoração a Deus? Não. E as pessoas vão em massa, porque nós não estamos refletindo, pensando, raciocinando, e estamos nos deixando levar pelas modas do mundo, estamos copiando essas modas do mundo e nem estamos percebendo isso. Então os nossos jovens estão em nossos eventos gritando, pulando, pedindo autógrafos depois para os artistas, tirando selfies com os artistas, crendo que estão num momento de adoração a Deus. Acorda, igreja. Acorda, juventude. Não se deixe enredar por essas modas do mundo. Deus nos chamou para fazermos a diferença. E muitos pensam que fazer a diferença é doar sangue, é dar cesta básica, é ajudar a construir uma casinha. Quantas pessoas fazem isso, irmãos? Mas Deus nos disse: sede santos, sede diferentes, separados. Pense nisso. Olha o outro evento. Balada gospel. Nasceu no coração de Deus para transformação de vidas. Transformação de vidas. Me diga qual é a balada gospel e qual é a balada normal aqui. Rápido, tem que ser uma diferença clara e evidente. De longe você tem que bater o olho. Diferença grande foi o que a serva do Senhor escreveu. Qual é a balada normal e qual é a balada gospel aqui? Tem como saber imediatamente? Não tem. Então eu pergunto: onde é que está a transformação da vida? Não houve. Apenas agora faz parte de uma igreja. Olha o outro. Faça a sua festa cristã ficar mais animada. Será que Jesus ia em festas, irmãos? Ia ou não ia? Lógico que isso é bíblico. Está aqui, ó, Lucas 2,42. Quando Jesus completou 12 anos, subiram eles segundo o costume da festa. Então Jesus ia para festas. Vamos fazer festa? Por que eu estou mostrando isso? Tenha muito cuidado, porque o diabo também usa o quê? A Bíblia. Cuidado com isso. Olha o outro. Primeiro acampamento balada gospel em Bragança Paulista. O barato vai ser doido, mano. Onde está a transformação da vida? Não houve, só mudou o nome da aliança, mas a aliança é a mesma. E muitos deles, irmãos, não perceberam isso. E eu posso dizer a vocês, os meus vídeos estão aí pela internet, e eu tenho recebido muitas mensagens de não adventistas. Pessoas que me escrevem. E uma mensagem especial que me chamou a atenção e que eu nunca me esqueci. Eu estou dizendo assim: pessoas me escrevem pedindo mais materiais, pedindo mais informações. Irmão, eu não sou adventista, eu sou da igreja tal, e eu não conhecia essas informações, eu quero aprender mais. Um dia, irmãos, eu estava dando essa palestra numa igreja adventista, lá no Espírito Santo, e eu estava falando sobre o que eu falei ontem à tarde, sobre fisiologia e tal. Ao final do culto eu fui abordado por uma moça. A moça me disse: deixa eu conversar com você em particular. E eu falei: pois não. Ela disse: eu estava prestando atenção no que você estava falando sobre fisiologia e tal. E eu comecei a me preocupar, e eu cheguei à conclusão de que eu vou ter que mudar os meus conceitos, e vou ter que mudar a minha forma de trabalhar na igreja. Eu falei: como assim? Não entendi. Ela falou: eu sou musicista da igreja, e eu percebi que eu vou ter que mudar alguns padrões, alguns dos meus conceitos e minha forma de trabalhar na igreja. E eu acho até que eu vou ter que mudar a área que eu trabalho. Eu falei: por quê? Ela falou assim para mim: eu trabalho com música na igreja há bastante tempo. E eu disse: você é membro desta igreja? Ela falou: não, eu não sou adventista, eu sou da igreja batista. E agora eu percebi por que algumas coisas acontecem na minha igreja. E eu disse: e o que você faz na sua igreja na área de música? E ela me respondeu: eu sou a baterista da igreja.
E ouvindo essas informações sobre fisiologia, eu percebi que eu acho que eu vou ter que mudar de instrumento. Uma baterista da igreja batista. Uma outra senhora me mandou uma mensagem e disse assim: você é a pessoa que gravou um vídeo falando mal daquela novela Jesus na Record? Eu pensei, ixi, já vem, né? Eu falei, irmã, eu gravei o vídeo, mas eu não disse nada. Eu só reproduzi o que os produtores disseram nas entrevistas. E ela me respondeu assim: muito obrigado. Eu assisti essas novelas todas e não quero mais nada com essas novelas. E eu perguntei para ela assim: como é que você chegou ao meu vídeo? Você é adventista? Ela: não, não sou adventista, eu sou católica. E como você teve acesso aos meus vídeos? E ela me respondeu: o padre da paróquia recomendou seus vídeos. Quando nós fazemos as coisas nos métodos de Deus, o Espírito Santo tem poder sim para trazer o resultado. E nós desconfiamos do poder do Espírito Santo. Deixa eu dar uma ajudinha aqui ao Espírito Santo, porque se eu não fizer dessa forma, as pessoas não vão ser atraídas, atingidas e não vão ser transformadas. Deixa eu dar uma ajudinha para o Espírito Santo. Não faz isso não. Use os métodos dele e deixe que o resto ele faz. E ele tem capacidade. Veja o que mais. Trios elétricos gospel com cantores evangélicos agitam o carnaval no Brasil. Isso tem se tornado muito comum. Blocos de carnaval gospel. Eu estava um tempo atrás, 2011 na verdade, muito tempo atrás. Eu estava acompanhando, sabe quando você está assistindo televisão e você não tem nada para ver? E você fica trocando de canal, mas não consegue desligar? Existe uma explicação fisiológica para isso. Ano que vem a gente fala disso, tá, Marcos? Por que você fica trocando de canal, mas não consegue desligar a televisão? Existe uma explicação da ciência para isso. E eu estava ali trocando de canal. Daqui a pouco eu me deparei com esse programa Polícia 24 Horas. Alguém já soube desse programa da Band? Não sei nem se passa ainda. E nesse programa estavam passando o policiamento da Marcha para Jesus. E foi interessante porque os policiais falavam: nós tivemos um evento desse porte sem nenhuma ocorrência. Ok, legal. Só que me chamou a atenção uma coisa. Eu parei ali para assistir a reportagem completa. E eu fiz uma edição para mostrar para vocês. Veja só o que é a Marcha para Jesus. Lembrando que tem gente sincera ali. Só que temos que entender que muitas vezes podemos estar dando às pessoas aquilo que elas gostam e não aquilo que elas precisam. Olha só o que aconteceu naquela Marcha para Jesus. Eu vim para adorar a Deus daqui, com as bandas aqui que são muito boas. Jesus assim, ele mudou minha vida toda. Antes era balada, era bebida, nada que acrescentava. Hoje ele mudou totalmente. Aqui, ó, em nome de Jesus aí, ó, valeu, hein? Sempre levando a palavra de Deus a sério aí, ó, tamo junto! Na verdade, ela começou num grupo de louvor e adoração com músicas mais calminhas, vamos dizer assim, né? E aí, a partir de um evento, surgiu a oportunidade de criar uma música com esse ritmo de axé. E aí depois não parou mais. Eu canto rap, eu faço parte também do grupo voador de São JRG. Qualquer estilo musical, qualquer um, desde o black metal até o forró, qualquer um pode adorar Jesus.
no chão e faz barulho! Raul Seixas falava que o diabo era o pai do rock, mas nós temos uma outra visão, que o diabo não é pai de nada, o diabo ele é o pai da mentira. Jesus é o verdadeiro pai do rock e de todos os outros estilos. Isso é gospel. Sua vida não precisa de transformação. Basta mudar o rótulo. O resto, você pode curtir como você sempre curtiu. Esse é o nosso gospel. Não é essa a música de Deus. A música de Deus é a música sacra. Uma expressão que se perdeu com o tempo. Música sacra. Hoje é música gospel. Tome cuidado com isso. Eu não sei quantos perceberam uma coisa ali. Tinha um rapaz que cantava rap, do grupo Dodô e Senhor JRG. E ele estava com um negócio no ouvido, não sei quantos perceberam. Ele estava com um protetor auricular, que é um instrumentozinho usado para quê? Para abafar o barulho externo. Então veja, qual que é o problema desse tipo de coisa? As forças satânicas misturam-se com barulho para se ter um carnaval. E isso será chamado operação do Espírito Santo. O Espírito Santo nada tem que ver com tal confusão de ruído e multidão de sons. Satanás opera entre a algazarra e a confusão de tal música. Nessas demonstrações acham-se presentes demônios em forma de homens. O que o diabo quer? O diabo conhece o Espírito Santo? Sim ou não? Conhece ele pessoalmente? Então ele sabe como o Espírito Santo trabalha? Ele sabe que o Espírito Santo não consegue trabalhar num ambiente barulhento. Estamos falando de pessoas que têm luz e conhecimento. Por isso que o diabo quer nos induzir a tornar os nossos cultos cada vez mais barulhentos, ruidosos, porque ele sabe que para nós que temos a luz, o Espírito Santo não vai agir nesse ambiente. E quando o Espírito Santo não age, nós precisamos então de estímulos artificiais para parecer que o Espírito Santo está agindo. E muitas pessoas estão, glória a Deus, aleluia, eu estou sentindo o Espírito Santo. Não, você não está sentindo o Espírito Santo, você está sentindo uma carga de endorfina no seu corpo por causa da música. E as pessoas confundem facilmente reavivamento com êxtase emocional. E quanto mais êxtase emocional, menos reavivamento. Tem um livro intitulado Reavivamento e seus resultados e o reavivamento verdadeiro, de Ellen White. Quantos já leram esse livro? Para identificarem o verdadeiro reavivamento e não serem enganados pelo falso reavivamento. Agora, o Espírito Santo pode atuar na mente de alguma dessas pessoas ali? Pode. Porque não tem conhecimento e não tiveram oportunidade de ter. Porque os que tiveram a oportunidade e rejeitaram, já vão ser julgados por Deus. O grande pregador Charles Spurgeon escreveu: o fato é que muitos gostariam de unir igreja e palco, baralho e oração, danças e ordenanças. Quando a antiga fé desaparece e o entusiasmo pelo evangelho é extinto, não é surpresa que as pessoas busquem outras coisas que lhes tragam satisfação. Na falta de pão, se alimentam com cinzas, rejeitando o caminho do Senhor, seguem avidamente pelo caminho da tolice. Quando a verdadeira alegria de ser cristão, o entusiasmo pelo evangelho some por ausência de comunhão pessoal com Deus, dia a dia em casa, estudo da Bíblia todos os dias, oração todos os dias, o entusiasmo religioso vai desaparecendo. Então a gente começa a procurar outras coisas que substituam isso, que nos tragam entusiasmo. E aí muitos acreditam que isso é reavivamento. Quando ontem nós vimos que só podemos esperar um reavivamento em resposta a coração. A música não vai reavivar ninguém. Lowell Hart, que foi um músico do rock, evangelista, ele escreveu assim: muitos anos atrás, como músico, jovem músico numa banda de dança, eu gostava de tocar em boates e clubes noturnos. Se alguém tivesse sugerido para mim naquela época que este mesmo tipo de música seria ouvido em igrejas evangélicas, eu teria considerado a sua sugestão como a piada do dia. Hoje estamos ouvindo tal som, mas não é piada.
e como é difícil diferenciar em muitos casos hoje, precisa ser abominada e rejeitada a música que traz à memória do recém-nascido sua velha vida de pecado. Lembra da aliança? Fica lembrando da vida anterior. Irmãos, dentro desse contexto, eu poderia passar uma semana inteira só mostrando para vocês e-mails que eu recebo. Eu tenho nos meus arquivos mais de 100 páginas só de testemunhos, de adventistas, de não adventistas, e são testemunhos, muitos deles curtos, assim, de um parágrafo. Então você imagina, 100 páginas, quantos testemunhos eu não tenho lá? E muitas vezes, isso nos ajuda na motivação para continuar fazendo esse trabalho. E uma das mensagens que eu recebi foi essa aqui. E eu queria compartilhar com vocês. Eu pedi autorização para a moça, mas ela disse o seguinte: você pode compartilhar o meu testemunho, mas não cita o meu nome, porque ela é muito conhecida, muito conhecida. E nós estávamos conversando um tempo atrás e ela dizia assim: Leandro, eu não estou suportando mais. Eu tenho que te confessar uma coisa, faz tempo que eu não vou para a igreja. E eu disse: por quê, irmã? Não faz isso não. Não deixa a congregação não. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Vai à igreja, retém o que é bom. E ela disse: eu não consigo, não vou mais. E eu disse: mas o que está acontecendo? E eu tentando convencê-la que o nosso lugar é na igreja. A igreja tem falhas? Tem, porque nós estamos aqui. Quem aqui é perfeito? Levanta a mão. Então, se nós temos falhas, naturalmente trazemos as nossas falhas para a igreja. O que não tem falha na igreja? As doutrinas, os ensinamentos da igreja. Isso não tem falha, não tem erro. Mas as nossas práticas têm, a gente traz isso para dentro da igreja. Eu falei: então, irmã, continua. Moisés não abandonou aquele povo corrupto. E quando Deus disse: vou destruir o povo e vou fazer um novo povo, não foi essa a proposta? Moisés falou: não, Senhor, se fizer isso, risco o meu nome do livro da vida. E alguns pensam assim: Moisés está dizendo, me destrói junto com o povo. Foi isso que Moisés disse? Não. Moisés agiu como intercessor. Ele não disse: Senhor, se for destruir o povo, me destrói junto. Não, ele disse: Senhor, se for para destruir o povo, faz o seguinte: risca o meu nome e põe o deles. Coloca os pecados deste povo. Irmão, o povo de Israel era fácil? Coloca os pecados de Israel, Senhor, sobre mim e me destrói, mas salva esse povo. E muita gente tem falado comigo: olha só o que estão fazendo na minha igreja, que absurdo, eu vou embora dessa igreja. Sabe por que fazem isso? Porque não estudam a Bíblia. E como podem receber o caráter amoroso de Deus se não conhecem a Deus? Josué e Caleb é a mesma coisa. Eles estavam na porta de Canaã. Sabe quanto tempo, irmãos, desde a saída do Egito? Sabe quanto tempo? 14 meses. Mas por que passaram 40 anos no deserto? Rebelião contra a autoridade de Deus. Josué e Caleb se rebelaram, ficaram firmes ao lado do Senhor, e Deus disse: vai para o deserto todo mundo, 40 anos, até essa geração morrer, ninguém vai entrar, só Josué e Caleb, porque neles, diz a Bíblia, houve um espírito diferente. Houve um espírito diferente. E Josué e Caleb disseram: de jeito nenhum que a gente vai voltar para o deserto. Olha para nós, somos fiéis, zelosos. De jeito nenhum, o povo vai, a gente fica. Foi assim? Josué e Caleb não abriram a sua boca, se submeteram à ordem de Deus e passaram 40 anos com o povo. Irmão, você quer sair da igreja? É uma decisão sua, mas eu não aconselho. Nosso lugar é aqui. Mas essa moça, eu tentando e argumentando tudo isso com ela: não faz isso, irmã, não faz isso. Faz a sua parte, oferece a sua ajuda, conversa com um, conversa com o outro. Não vai pegar os problemas da igreja e botar os vídeos no Facebook para o mundo inteiro zombar dos adventistas. Olha que coisa bonita. Conversa com quem é o responsável, no particular, com respeito. Não dá. E aí ela me mandou essa mensagem. Olha o que ela escreveu para mim: ir à igreja e escutar aquela música é o mesmo que um alcoólatra ter que assistir pessoas tomando cerveja no bar. Me remete a lembranças que eu não deveria ter. Me faz ter sonhos que eu não gostaria de ter. Me lembra da época em que eu vivia apenas no mundo. É muito difícil para mim. Minhas feridas ainda estão abertas. Não convém cutucar. Ela dizia: Leandro, ir para a igreja e ouvir aquela música foi aquilo que eu abandonei.
Foi aquilo que eu abandonei. Como é que eu posso ir para a igreja? É como se eu fosse um ex-alcoólatra obrigado a sentar na frente de pessoas bebendo. Me traz lembranças, né? Minhas feridas estão abertas. Vou lá para cutucar. Irmãos, o que você acha que eu respondi para ela? Eu não tive resposta. Sabe o que aconteceu com essa moça? Saiu da igreja. Voltou para o mundo. E não teve jeito. Não teve argumento para convencê-la a ficar. E depois que saiu, convencê-la a voltar. Não teve. E ela me dizia: aquilo lá, eu tenho aqui fora. Eu fui para a igreja para abandonar tudo. Então o que eu estou fazendo lá? Tomou a decisão certa, irmãos? Não, claro que não. Mas o argumento dela tem sentido? Perdemos uma alma. Talvez nunca mais volte. Como é que Deus vai julgar isso? Não sei. Ela teve conhecimento? Teve. Obrigado. Como é que Deus vai julgar? Não sei. Felizmente é Ele que vai julgar, né? Não nós. Nós somos pessoas injustas. Mas o que eu quero que os irmãos entendam é que corremos um risco. Enquanto trabalhamos ardentemente para atrair todo tipo de gente, para encher os bancos da igreja, as ovelhas sinceras estão indo embora. Porque elas querem alimento sólido. Elas estão cansadas de entretenimento, disfarçado de culto. E foi por isso que deixaram suas igrejas. Porque elas queriam comida, alimento sólido. E dia após dia tenho recebido mensagens de pessoas que eu tenho que me desdobrar para convencer: irmão, não saia da igreja. Não saia da igreja. E esse é o meu apelo que eu faço, o mesmo apelo que eu faço a vocês. Está triste, está desanimado com algumas circunstâncias que acontecem na igreja? Não saia da igreja. Deus prometeu que não vai cair. Prometeu ou não prometeu? Está escrito, é profecia. Então confie em Deus. É isso que temos que fazer. Confie em Deus. Faça a tua parte. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Irmãos, temos que confiar na direção de Deus, mas tomar o cuidado para não sermos acometidos da síndrome de Eli. Sabe qual é a síndrome de Eli? É aquela: Samuel chegou a Eli e disse: Eli, cuida dos seus filhos. Eli, Deus está insatisfeito com você, Eli. Deus vai trazer uma desgraça à sua família, Eli. Vai permitir uma desgraça, melhor dizendo, se você não se arrepender, se você não controlar os seus filhos, Eli. Eli tinha que ter destituído os seus filhos dos seus cargos. Qual foi a resposta de Eli? O Senhor é Deus. Veja que Deus faça então o que Deus quer fazer. E muitas pessoas estão dizendo: irmão, você é um líder, olhe isso. Chame a pessoa, converse, trate sobre esse assunto. E muitas pessoas dizem: a igreja é de Deus, deixa que Ele vai resolver isso. Cuidado com isso. Porque muitas vezes Deus escolhe pessoas para quê? Para usá-las para resolver isso. E quem são essas pessoas? Os líderes. Então lembre-se da sua responsabilidade. Agora, irmãos, um dia um líder me perguntou: Leandro, como é que eu posso resolver algumas situações complicadas sem ser agressivo, sem ser ofensivo, sendo firme, mas sem ser, sem machucar as pessoas? Primeiro lugar, só existe um jeito. Jesus disse: aprendei. Pronto. E eu pergunto: quantas noites em claro nós passamos orando e implorando a Deus para resolvermos situações difíceis na igreja? Então a gente quer resolver do nosso jeito. De um lado nós podemos ser muito suaves ou frouxos, como alguns dizem, e por outro lado podemos ser muito agressivos e perdemos uma alma pela nossa firmeza, entre aspas. Então como é que eu posso ser firme aos princípios? Ordenar a igreja do Senhor, ordenar a minha família da forma correta. Jesus disse: aprende de mim, passa tempo aqui comigo que eu vou te ensinar como é que faz. O relacionamento com Cristo é tudo, e a submissão a Ele. Dan Lucarini, ele foi ministro de louvor do movimento da música cristã contemporânea, e ele abandonou o movimento.
E ele escreveu um livro, Confissões de um Ministro de Louvor, explicando por que ele abandonou esse movimento da música cristã contemporânea, que chama-se de CCM ou MCC, dependendo do idioma que se fala. Irmãos, ele relata nesse livro que ele participava de eventos gospel, e ele diz, nos bastidores daqueles eventos, nunca vi tanto ódio, tanta inveja, tanta disputa, tanta briga entre as bandas. E uma das coisas que ele escreveu no livro foi: paremos de oferecer a Satanás em nosso culto de adoração uma oportunidade de seduzir os santos. Estamos dando de bandeja para o inimigo a oportunidade para ele seduzir os nossos jovens. E jovens que cresceram num lar cristão e que nunca botaram rock no ouvido, pegaram gosto pelas bandas de rock. Como? Ouvindo rock na igreja. Então estamos oferecendo os nossos jovens, dizendo para Satanás: seduz eles. Tentando, como diz a imagem, né? Tentando Satanás a tentá-los. Irmãos, Deus nos chamou para sermos diferentes. O gospel faz parte de um conjunto de músicas que desonram a Deus e louvam aquele que queria ser Deus, mas nunca será. Os mensageiros de Deus não devem seguir, em seus esforços para atrair o povo, os métodos do mundo. Se quiserem exercer verdadeira e salvadora influência, tornem grande a distinção entre os cristãos e o mundo. Olha qual é a lógica de Deus. É o contrário da nossa muitas vezes. Como é que eu vou atrair as pessoas de fora? Sendo diferentes, porque Deus não quer, irmãos, em essência, que a gente atraia todo mundo. Ele quer que a gente vá buscar os sinceros. Só as ovelhinhas sinceras que estão espalhadas por aí. E se fizermos da forma como Deus espera, os sinceros vão vir? Sim ou não? Sim. Eles virão. Pode ter certeza que eles virão. Se em desafio às disposições divinas for permitido ao mundo influenciar as nossas decisões e ações, o propósito de Deus será frustrado. Se a igreja vacilar aqui, por mais enganador que seja o pretexto, contra ela haverá registrada nos livros do céu uma quebra da mais sagrada confiança, uma traição ao reino de Cristo. A igreja tem que manter seus princípios perante todo o universo celestial e os reinos deste mundo. De que maneira? Firme, decidida e, como vimos em outros textos, clara. Não é para disfarçar, clara. As pessoas têm que ver que somos diferentes. Não removas os antigos limites que os teus pais fizeram. Caso abaixem a norma, a fim de conseguir popularidade e aumento de números, estarão demonstrando grande cegueira. Por quê? Fossem os números indício de êxito, Satanás poderia reclamar a soberania, pois neste mundo os que o seguem constituem a grande maioria. Deus está preocupado com números, irmãos? Deus está preocupado com quantidade? Qual a preocupação dele? A preocupação dele? Qualidade. Sabe por quê? Porque Deus se agradaria mais de ter 6 pessoas verdadeiramente convertidas à verdade do que 60 que fazem profissão de fé nominal, mas não se converteram. Sabe por que cometemos alguns erros? Porque não buscamos a instrução de Deus. E hoje nos deparamos com uma circunstância de que quase a metade dos batizados saem da igreja em menos de 6 meses. Deus quer qualidade. Ensinem as pessoas, porque muitos têm se unido à igreja sem nunca terem se unido a Cristo, sem fazer a mínima ideia do que essa igreja é, de onde viemos, qual é a nossa missão, e sem fazer ideia de que em breve vão pedir a nossa vida por essa igreja. E se eu não estou disposto a abandonar o conforto da minha cama para estar na escola sabatina 15 para as 9 da manhã, quando vier a crise eu vou abandonar a minha vida por Cristo? Sem chance, essa é a palavra. Então, irmãos, busque os manuais de Deus. Vamos fazer o trabalho como Deus orientou, e os resultados virão. Pode ser que aconteça de novo aqui. Uma pregação, 3.000 conversas. Amém. É possível ou não? Sim. Já aconteceu antes? Sim. Com uma pregação. Porque é o Espírito Santo que age. Os métodos mundanos atraem os que querem mundanismo, e os métodos de Deus atraem os que querem algo diferente. E usando o método mundano, você atrai o mundano,
E para manter o mundano na igreja, o que você tem que fazer? Continuar usando métodos mundanos e cada vez mais mundanos. Porque senão mundano, não gosto mais, vou embora. Por que então trazer para dentro da igreja esse estilo de música pervertida em sua origem com Satanás para destruir a humanidade? A atitude de combatê-la não pode ser classificada de extremismo quando se sabe do seu profundo comprometimento com o demonismo. E no contexto do Adventismo do Sétimo Dia, combater a música rock e seus híbridos assemelhados na igreja não pode ser considerado extremismo, porque é isso que determina o manual da igreja. Que inversão de valores, irmãos! E se eu combato o rock na igreja, eu sou considerado um inimigo da igreja, quando é o documento oficial da igreja que pede para que isso não seja usado dentro da igreja. Inversão de valores, fruto da cultura rock que entrou, que é uma cultura de rebelião contra a autoridade. E não estamos percebendo. No entanto, a pretensão de muitos hoje sob disfarce de carência de uma melhor evangelização é desprezar a música essencialmente divina. A realidade cotidiana prova com fatos que o rock não se presta para o louvor a Deus. E ontem eu mostrei para vocês não apenas a pregação dessas pessoas, a origem do estilo, mas o que ela causa no templo do Espírito Santo no nosso corpo. Por que não ouvir rock? Uma das razões, faz mal para a saúde, e muito mal. Agora, um dia um amigo meu me procurou e disse assim: mas Leandro, eu penso diferente de você, não concordo com essa ideia. Eu falei: por que não? Porque eu me converti ouvindo rock cristão. Eu era roqueiro e eu ouvi um rock cristão e aquela letra me despertou a atenção e eu fui buscar essa tal de Bíblia e eu comecei a estudar aquilo e hoje eu sou um adventista do sétimo dia, me converti com rock cristão. Como é que você diz que Deus não quer que use esse tipo de coisa? E aí, irmãos? O que você diria? Qual que é a vida dele agora? Ele largou totalmente o rock e está seguindo a vida dentro de profecia. Como é que é a vida dele agora? Totalmente. Não, agora não, porque ele infelizmente faleceu. Faleceu muito jovem, teve um infarto de madrugada. Mas nós cantávamos juntos, em grupos. Eu morei no NASP, fui aluno do NASP há muito tempo. E era uma pessoa muito correta. O que você responderia? Preste atenção nisso aqui. Deixa eu fazer uma pergunta importante. Deus pode pegar um rock gospel e usar aquilo para alcançar uma pessoa que não tem conhecimento? Deus pode fazer qualquer coisa, o que Ele quiser. Deus pode pegar uma maldição, transformar em bênção para alcançar uma pessoa que não tem que. Quem tem conhecimento é diferente, porque a pessoa já sabe que é uma maldição. Leandro, você tem como provar essa ideia pela Bíblia? Tenho. Certo dia o povo de Israel estava no deserto morrendo de sede e apelaram para Moisés, e Moisés apelou a Deus. Moisés já irritado, tadinho, não aguentava mais aquele povo. Então Moisés, no momento de indignação, o que ele fez? Bateu na rocha. Eu pergunto, a vontade de Deus? Não. Falhou, errou, fez algo contra a vontade de Deus, se rebelou contra Deus? Sim ou não? Sim. E como é que o povo foi abençoado com água? E em algum momento alguém tomando aquela água, que água boa, olha que coisa maravilhosa, que bênção para esse povo. Alguém chegou do lado e falou assim: mas o método que Moisés usou para isso foi rebeldia contra Deus, não foi a vontade de Deus. Como assim não foi a vontade de Deus? Olha quantas pessoas abençoadas. Segundo exemplo, estamos no meio do povo, a gente olha lá para cima e vê um homem abençoando o povo, pronunciando bênçãos sobre o povo. Você olha para aquele homem e diz assim: que maravilha, esse homem foi até lá, Deus o conduziu até o alto daquele monte para ele abençoar o seu povo. E alguém do lado te cutuca e fala assim: olha só, aquele lá em cima, sabe quem levou ele lá? Foi o diabo. Ele foi lá para cima a serviço dos inimigos do povo de Deus. Você está louco? Olha que palavras lindas, olha que bênção. Quem era esse homem, irmãos?
Balaão abençoou o povo, sim ou não? Mas ele estava lá pela vontade de Deus? Não. Mas Deus transformou aquela maldição em bênção, porque o povo estava lá embaixo sem saber de nada do que estava acontecendo. Então lembre-se, Deus pode usar isso para alcançar a pessoa que não tem luz? Pode. Deus pode fazer o que Ele quiser, mas nós temos que usar os métodos dele. Está claro esse ponto, irmãos? Foi isso que eu respondi ao meu amigo. E ele entendeu. Porque os homens hão de reconhecer o Evangelho quando este lhes for apresentado em harmonia com os desígnios de Deus. A pessoa vai reconhecer. Fique tranquilo. E aí eu me deparei com essa mensagem de Facebook. Não foi mandada para mim, foi para outra pessoa. E eu printei a tela para vocês verem. Oi, não conheço você, mas tenho que dizer algo, não sou adventista. Essa moça mandou para um Facebook de um rapaz adventista. Fui evangélica durante uns 11 anos, mas conheci de uma maneira especial o espírito de profecia. E vou te falar, tudo que você posta eu concordo. Já comprovei muitas coisas que li de Ellen White, coloquei em prática em minha casa e houve uma mudança para o bem. Só queria que tu soubesse que o trabalho ajuda muito. Eu vejo muito a igreja adventista se desviando. Entenda pessoas, não a igreja, ok? A igreja adventista se desviando, querendo ser como os outros, querendo ser evangélicos. E isso é um erro, porque acredito que vocês, em ser diferentes, já é o melhor. Irmãos, tem muitas pessoas por aí, enquanto muitos do nosso meio, não todos, mas muitos do nosso meio, estão querendo que nos tornemos cada vez mais o quê? Evangélicos, mais parecidos. Enquanto no meio evangélico tem um monte de gente esperando que sejamos o quê? Sabe por quê, irmãos? Existe um fenômeno no meio evangélico. Porque algumas práticas não alimentam. Elas divertem, são emocionantes, são gostosas, mas não alimentam, não sustentam. Muitas pessoas têm deixado esses meios em busca de alimento sólido. Eu pergunto, onde é que eles têm que achar? Qual é a alternativa para eles? Quem tem que ser a alternativa para essas pessoas? Nós. E se eles entrarem aqui e verem aqui as mesmas coisas que eles deixaram lá, eles vão passar direto. E pode ser que nunca mais voltem. Nós, lembre-se sempre disso, nós, adventistas do sétimo dia, não somos especiais no sentido que a salvação é só para nós. Não, Deus tem filhos sinceros em todas as igrejas, que serão salvos, e alguns nem tendo conhecido o sábado, mas foram sinceros no que sabiam, o que puderam saber. Nós, adventistas do sétimo dia, somos a alternativa para estas pessoas. A alternativa de alimento sólido, porque somos o povo da Bíblia, não da música. Então lembre-se sempre disso. Deus nos chamou para sermos diferentes. Eu queria concluir, irmãos, com algumas observações mais diretas. Algumas observações e sugestões. Alguns dizem que conselho, se fosse bom, vendia. Não dava, né? Então não estou dando nenhum conselho, estou dando sugestões. Eu tirei essas minhas observações e sugestões da Bíblia, do Ensino e Profecia, dos documentos oficiais da igreja e de estudos acadêmicos, médicos e científicos, tá bom? Na verdade, isso aqui seria uma outra palestra de 2 horas, 3 horas de duração, mas eu vou resumir isso em alguns minutos, só com algumas sugestões baseado nisso. Depois vocês podem ler do livro na íntegra tudo, tá bom? Primeira sugestão: estude a música do céu. Foi revelado para a gente alguma coisa da música do céu, sim ou não? Foi. Até alguns aspectos técnicos, poucos aspectos técnicos, mas de questão de princípios. Ellen White ouviu a música do céu e escreveu muito sobre ela. Então, leia esses textos, porque ela diz que nós temos que aprender a música do céu aqui na terra, para que possamos participar da música lá. Lembre-se do contexto de pessoas que têm a oportunidade de conhecer isso. Aprendamos o Cântico dos Anjos agora, para que possamos entoar quando nos unirmos às suas fileiras resplendentes. Segunda coisa, faça tudo com decência e ordem. Então lembre-se que a música não é para tapar buracos da programação. Fica cantando aí enquanto a gente termina de se organizar aqui atrás. Não, já tem que estar organizado. Segundo ponto, alguns me perguntam como é que eu posso escolher os hinos a serem cantados no culto. Existem algumas sugestões. Por exemplo, a música, ela tem o poder de nos ajudar a fixar o quê? A mensagem. Ok, uma dica interessante da irmã White. Então,
qual vai ser o tema do sermão? Se for possível saber com antecedência, porque nem sempre é possível, escolha hinos que reforcem. Qual o tema da lição da escola sabatina? Escolha hinos que reforcem aquilo ali. Isso é um ponto interessante. E tudo com decência e ordem. Irmãos, qual é o momento adequado para escolhermos os hinos que serão cantados durante o culto? É aqui? Antes de sair de casa. A gente já vem com tudo preparadinho, ok? Decência e ordem. E lembre-se sempre, devemos usar músicas que evoquem isso. Decência, ordem, alegria, tudo bem, mas uma alegria reverente, não excitação, ok? Faça-se tudo com decência e ordem, a palavra de Deus diz. Evite o cântico estridente. Cada um tem um naipe vocal, irmãos. Um é barítono, outro é baixo, outro é soprano, meso, etc. Então cante no naipe que Deus te deu, o dom que Deus te deu. Tenho visto pessoas que são barítonos querendo cantar primeiro tenor. Qual a necessidade? Tem que usar esforço físico. Se torna estridente. A menos que use um falsetinho, né? Ele dá uma disfarçadinha. Mas evite esse cântico estridente. Lembra do volume que nós vimos ontem. O cântico dos anjos não irrita os ouvidos, é macio, é melodioso e sem esforço físico. Escolha músicas de acordo com o seu naipe, portanto. Evite movimentação física extravagante ao cantar. Não tem problema você cantar e fazer um gesto, desde que não seja, sabe, gestos extravagantes e movimentação para lá e para cá, e salta e pula. Não. Por quê? A movimentação física no cantar, de pouco proveito, porque tira a atenção da mensagem, que é essa a intenção, é a mensagem, não é a minha técnica, é a mensagem. A movimentação física extravagante tira a atenção da mensagem, e põe atenção no corpo. Tem um coral, irmãos, que é o coral que eu acho surreal, de tão lindo que é, não sei quantos conhecem, é o coral dos Mormons, não sei quem já ouviu. Tem um canal deles lá, eu esqueci o nome exato do coral, mas é um coral assim. Qual é a beleza do coral? Além das músicas, sacra, a postura deles. Porque sabe onde está a dinâmica da música? Está na feição. Eles sorriem, eles trabalham a feição, eles não precisam ficar nada disso, porque isso desvia a atenção das palavras, das mensagens. Também com decência e ordem. Cuidado com isso. Outro ponto, não use o sentimento como critério, porque a música imprópria também pode fazer a gente se sentir bem. Vocês lembram, por exemplo, da historinha de Eva? Eva tomou do fruto e comeu. O que ela sentiu depois de comer o fruto? Sentiu o peso do pecado? A irmã Mate diz no livro História da Redenção que quando ela comeu o fruto, ela se sentiu tão bem, foi uma sensação tão agradável, que ela virou para Adão e falou assim: o que a serpente falou só pode ser verdade. E Adão perguntou: por quê? E ela disse: porque eu estou me sentindo bem. Eu estou com uma sensação que eu acredito que é essa sensação que os anjos têm, uma inteligência superior à nossa. Então cuidado, porque a música do diabo também pode fazer se sentir bem. Não use como critério. Eis onde muitos são levados ao erro. Fazem dos sentimentos o seu critério. Sentimento não é pecado. Se você ouve uma bela canção e começa a chorar, isso não é pecado, porque a música também tem a capacidade de nos emocionar. Mas a emoção deve estar dominada pela razão. Você entendeu, você percebeu, e você se emocionou com aquilo. Então tome muito cuidado com essa questão emocional. Evite músicas muito repetitivas, que a letra fica repetindo aquela mesma frase várias e várias vezes. Lembra que nós falamos da batida repetitiva ontem? Podemos trazer um pouquinho, depois vocês leem o livro, um pouquinho para essa área de músicas com letras que repetem demais. Existem algumas coisas que os acadêmicos falam a respeito disso. Cuidado, evite esse tipo de música. Alguns podem perguntar: mas Leandro, o inário adventista, o coro, por exemplo, você tem 4 estrofes, a gente canta o coro 4 vezes. Não é muita repetição? Não, porque existe um contraste entre um coro e o coro de novo. Qual é o contraste? A estrofe. Eu estou falando músicas que pegam uma frase curta e fica repetindo aquela frase curta várias vezes. Cuidado com esse tipo de música. O que mais? Cuidado com as músicas antropocêntricas que transformam o servo em Deus e Deus em servo. Deus
para você, Deus te dá, Deus faz para você, tudo é para você, você é o centro do culto. Olha um exemplo aqui que eu vou dar para vocês. A música intitulada Filho Meu, e a letra diz assim, é Deus falando, tá, irmãos? Filho meu, está fugindo de mim? Já tentei, procurei, e outra vez você me rejeitou. Porta na cara, doeu. Ontem eu me lembrei de uma antiga oração que você fez no monte. Lembra, filho? Eu chorei enquanto eu viajava nesse flashback. Pode falar isso de quem você quiser. Do meu pai, não. E Deus continua dizendo assim na música: eu acho que paguei um preço alto demais. Eu tenho tantas coisas para viver com você, promessas e promessas arquivadas te esperando. Faz o seguinte, ó, levanta a mão agora, me aceita como seu salvador, depois me abraça e a gente vence junto essa parada. Então passa a sua vida pro meu nome, que eu assumo tudo. Um Deus bajulador, um Deus que parece que tem necessidade de nós. Deus tem necessidade de nós? Deus nos ama, mas Ele não tem necessidade de nós. Deus conosco ou sem nós, Ele continua sendo Deus. E músicas que tratam Deus como um servo que fica paparicando o filhinho que não dá mínima para Ele. Deus busca, Deus insiste por meio da pessoa do Espírito Santo. Irmãos, mas Deus não fica paparicando ninguém como se nós fôssemos bebezinhos, porque nós temos conhecimento e sabemos o que temos que fazer. Cuidado com isso. E as pessoas se sentem coitadas. Eu sou um coitadinho, Deus aqui atrás de mim. E muitas vezes, irmãos, eu recebo e-mails de pessoas pedindo oração. Irmãos, estou passando uma aprovação muito forte, ore por mim. Eu sempre falo, irmão, você quer compartilhar comigo sua aprovação? De repente eu posso te ajudar. E eu descubro, irmãos, que muitos estão passando coisas tão pequenas e acham que é uma aprovação. Por quê? Porque muitos estão sendo treinados para isso. E o nosso ego vai sendo inflado de tal forma que qualquer coisinha mínima para a gente é o quê? Que provação que eu estou passando. Um dia uma pessoa disse: Leandro, ore por mim. O que foi, irmão? Eu estou com medo de abandonar a minha fé. Eu falei: você está com medo de abandonar a sua fé? É. Irmão, a gente tem medo de coisa que a gente não controla. Eu tenho medo de ser assaltado. Posso fazer algumas coisas, mas evitar, não tem como. Eu tenho medo da morte, porque é uma coisa que eu não controlo, ela pode vir no momento. Eu tenho medo da doença, apesar de um estilo de vida saudável, existem outros fatores, o ar está poluído, está tudo, um monte de pecado. Eu posso também ficar doente em algum momento. A reforma de saúde minimiza isso. E não é saúde em si, é adoração, é obediência. Então, irmão, geralmente a gente tem medo daquilo que a gente não controla. Mas abandonar a fé, irmão, é uma decisão sua. Você está com medo. Vocês entendem, irmãos? Deus é um Deus amoroso. Mas um dia Elias estava escondido numa caverna, morrendo de medo de Jezabel e desejando a morte. Elias iria se suicidar? Não confunde as coisas não, irmãos. Elias não era um potencial suicida. Ele disse a Deus: Senhor, Tu que és o dono da vida, tira a minha vida, não quero mais viver. Foi isso que ele disse. E Deus chegou e disse: ô meu Eliasinho, vem cá, faz isso não, vem aqui, vamos conversar, senta aqui. Foi assim? Elias viu manifestações sobrenaturais do poder de Deus. Elias era um profeta do Senhor. E Deus disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Foi isso ou não foi? Levanta daqui, come, que você tem uma jornada grande para fazer agora. Levanta, sai daqui de dentro. Irmãos, Deus muitas vezes trata a gente assim, porque nós temos o conhecimento, e muitas vezes estamos tratando as pessoas como bebezinhos, e nós precisamos fortalecer essas pessoas. Levanta, irmão, chega de coitadismo. E as músicas evangélicas revelam isso, e algumas músicas adventistas também, o coitadismo do ser humano. A arte da melodia sagrada era diligentemente cultivada nas escolas dos profetas. Não se ouviam valsas frívolas ou canções petulantes que elogiassem o ser humano e desviassem de Deus a atenção. E hoje vemos muitas músicas: você é um campeão, você é um vencedor, você vai escrever o seu nome na história, e só diz Deus dá asas, faz seu voo. É só isso que fala de Deus na música, mas a música inteira é você, você, você e você. Cuidado com esse tipo de coisa antropocêntrica. Evite músicas com características sensuais e de romantismo. Não é possível que ache isso na igreja.
E eu vou mostrar para vocês, como eu disse, não vou mostrar nenhuma música adventista, ok? Mas veja, músicas com letra indefinida. Peraí, essa música é para Deus ou é para o namorado? Não dá para perceber. Música com sussurros, características sensuais, sussurros, gemidos e excesso de melismas. Excesso. Vou dar um exemplo de uma música sensual. Olha a forma da cantora cantar, com sussurros, com gemidos, olha só. Dá para perceber uma certa sensualidade na voz dela, sussurrando. Olha agora. E a letra da música, a ideia é essa. Eu te amo, faz tempo que eu falo pra você, eu te amo. É isso. Por que dá essa sensação de sensualidade? Já parou pra pensar? O canto sussurrado, não estou falando suave, estou falando sussurrado. Elvis Presley usava muito essa técnica. E algumas pessoas que escreveram a respeito dele disseram que essa técnica que ele usava, de sussurrar e gemidos, dava a sensação para as mulheres que ele estava cantando. Por isso dá essa sensação sensual, esse sussurrozinho, parece que está cantando aqui no ouvido. Agora, e existe uma série de outras músicas assim, músicas com características românticas. Vou dar um exemplo para vocês. Existe uma música que na verdade eu nem conheço a pessoa que canta essa música, e a música tem como título Oi Jesus. E eu vou compartilhar com vocês a letra da música. Preste atenção no que ela canta. Tô te esperando no meu quarto pra te contar os meus segredos, pra te lembrar o quanto eu te amo. Tô ansioso pra te ver, esperando você vir pra mim, ansiando te tocar você. Um dia sem você é como a morte pra mim, pois só sei viver com você aqui, porque com você então eu posso ser. Vem aqui e faça do meu quarto o seu quarto também, e do meu coração uma casa pra você. Toma minha chave, não precisa fazer cópia, dou ela pra você. Dou ela pra você, porque eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Já deu pra captar? Então veja, músicas dúbias. Dá para um casalzinho cantar essa música dançando, abraçadinho? Sim. Dá para uma mocinha ouvir essa música pensando no rapaz de quem ela gosta? Perfeitamente. Uma música absolutamente romântica. Irmãos, músicas que tratam Deus, ou pregações, enfim, que tratam Deus como você, não sabemos de quem estamos falando. Então veja uma música romântica. Agora, por que isso acontece? Porque músicas assim, dúbias, é simples de entender. Veja, grande parte das canções de artistas que querem agradar a todo mundo podem ser interpretadas de duas maneiras, de modo que eles ficam em condições de entrar tanto no mercado secular como no evangélico. Ou seja, se uma mocinha apaixonada quer ouvir uma musiquinha para pensar no namorado, essa serve? Serve. Agora, se o evangélico quer ouvir uma musiquinha para pensar em Jesus, essa serve? No contexto deles? Serve. Então esses artistas atingem dois mercados ao mesmo tempo e ganham mais dinheiro. E hoje, irmãos, não sei se vocês têm percebido a tendência de produção de músicas dúbias, com letras romantizadas, que não está claro que ele está cantando para Jesus. Essa é a intenção. Cuidado com isso. E quando eu falei de melisma, quem não sabe qual é o conceito de melisma aqui? Algumas pessoas. Melisma, irmão, não é... Quando fala em melisma, a gente pensa naquele monte de voltinha, né? Aquela coisa louca e tal.
Na verdade, o melisma, como é que eu vou explicar? Duas ou mais sílabas, ou duas ou mais, uma sílaba, melhor dizendo, que se prolonga por duas ou mais notas, ok? Vou dar um exemplo no inário. O inário nós temos melisma. Irmãos, falando de inário, inário é Bíblia? Não. Então eu posso questionar algum hino do inário? Posso, perfeitamente. Inário não é Bíblia, pode ser questionado. Tanto que está sendo revisado, provavelmente no ano que vem vai ser lançado um inário novo. Agora a Bíblia passa por revisões periódicas? Não, ai de quem mexer ali. O inário não é Bíblia, ok? Então nós temos um hino do inário, eu estou falando do melisma, o que é tecnicamente, que não há um problema, desde que não seja demais, que é um hino que diz assim, ou seja, uma sílaba gló que se prolonga por mais notas, ok? Está claro o conceito de melisma? Isso é o melisma. Agora, qual o problema? O melisma em excesso. Dois aspectos. Primeiro, melisma demais. Porque, irmãos, não dá para cantar uma música toda com uma sílaba só. Você tem que fechar isso. Segundo ponto, velocidade demais. Porque nesse gló do inário, a gente consegue ver um desenho melódico? Dá até para botar uma letra se quiser. Agora, se eu fizer esse gló numa velocidade muito acelerada, o que acontece? Vou dar um exemplo para vocês. Olha essa música aqui. Parabéns pra você. Agora a música com esse melisma excessivo, de velocidade muito acelerada. Parabéns pra você. Entenderam o que é o melisma exagerado? Velocidade muito rápida. Existe um problema nisso. E aí, lembra de Robert Jordan, aquele pianista especialista em inteligência artificial? Ele disse que quando a música não tem um princípio e fim definido, que você consegue compreender, mas ele usa a expressão, fica bamboleando para cima e para baixo, sem um desenho bem definido, o cérebro fica confuso. Sabe o que acontece com a mensagem? Se perde. É só uma demonstração de técnica. Então o melisma não é problema, desde que não seja demais e desde que não seja muito rápido. Evite músicas com letras banais e doutrinariamente inconsistentes. Apelo a esta igreja, esteja atento às letras que vocês cantam. Cuidado com isso, irmãos. Eu vou dar um exemplo de uma música que não é nossa, mas a letra da música diz assim: eu quero subir, não ficar aqui, pois eu sei que muitos vão passar por tribulações. Vocês entenderam o que ele acabou de cantar? Olha só, eu quero subir, não ficar aqui, porque eu sei que se eu ficar aqui, vou passar o quê? Quem é que vai subir antes das tribulações? Isso é doutrina do quê? Arrebatamento secreto. E essa música é cantada e muitas pessoas dizem amém. Obviamente o compositor, muito provavelmente não é o adventista, está expressando ali a crença dele. Mas irmãos, essa música foi usada em meios adventistas. E pessoas disseram amém, glórias a Deus, e não perceberam o quê? Que estavam cantando uma doutrina antibíblica. Então preste atenção nas letras, porque nós somos seres humanos falhos. Preste atenção nas letras. Fuja do egocentrismo, músicos. Cuidado com o ego. Igreja, cuidado com a idolatria. Músico não é celebridade. Músico é servo da igreja. Os músicos, nós somos servos de vocês. Vamos usar uma palavra mais forte. Nós somos empregados de vocês. Estamos aqui para servir a igreja. Então cuidado com essa tendência de idolatrar os músicos. Olha que eu tenho aqui um CD com o autógrafo do cantor fulano de tal. Uau, que legal! Cuidado com isso, irmãos. O que é um ministro? Um músico ministro é aquele que faz assim: pastor, liga para mim 3 horas da manhã. Leandro, eu estou aqui na casa do irmão agora às 3 da manhã. O irmão está com uma depressão muito forte e eu sei que vocês têm um trio aí, um grupo musical. Vocês podiam se reunir aí agora, vir aqui agora às 3 da manhã, cantar uns louvores aqui a Deus, para a gente tentar animar um pouco o irmão. O que o ministro faz? Agora, pastor, já estou indo. E um dia uma pessoa disse assim para mim: eu estava questionando a prática de alguns músicos de só aceitar cantar em lugares com uma quantidade mínima de pessoas.
e outras exigências que são feitas, além dessas. Eu estava questionando essa prática, eu falei, não concordo com essa prática. E uma pessoa me disse assim, Leandro, mas você é músico, você sabe muito bem o trabalho que dá para você ir até um lugar, se deslocar até lá, montar toda aquela aparelhagem de som, ter que equalizar instrumento por instrumento, ter que equalizar instrumento por instrumento, ter que equalizar voz por voz, ter que afinar instrumento antes de começar, fora as horas de ensaio. Você sabe como dá trabalho. Agora imagina você ter todo esse trabalho para chegar numa igreja que tem 5 pessoas. Eu disse a ele o seguinte: louvado seja o Senhor, porque Jesus não pensou como você. Porque o trabalho que Jesus teve, montar som, equalizar microfones, o trabalho que Cristo teve, e Ele teria tido todo esse trabalho se fosse para salvar só um. Quem sou eu? O ministro, ele vai onde é convidado. Tem um espaço na agenda, eu vou. Irmão, mas a nossa igreja só tem uma igreja de 8 membros. Não, nós vamos. E vamos levar tudo. E vamos levar a orquestra. E vamos levar o grupo todo. Nós vamos sim. Isso é um ministro. A celebridade não. Só vai se tiver muita gente. Irmãos, muitas vezes, sabe quem fortalece essa tendência do egocentrismo nosso, dos músicos? Vocês. Que muitas vezes tratam os músicos como grandes ídolos da música pop. Ajudem-nos, por favor, parem com isso. Se entrar nesta igreja para cantar no próximo sábado um músico muito famoso da gravadora Novo Tempo, por exemplo, trate-o de que forma? Como você trata todos os irmãos e visitantes que chegam aqui, porque eles são ministros, estão aqui para nos ajudar. Entende? Então ajuda a gente nesse ponto. O egocentrismo é difícil para nós lidar com isso, porque o que a gente faz, pouco a gente faz, não é verdade? Então a gente começa a se sentir o bom. Então ajuda a gente nisso. Nada de idolatria. Ellen White certa vez escreveu uma carta a um músico lá do tempo dela, um diretor de coral. Quem aqui gostaria de receber uma carta de Ellen White? Com uma análise da sua vida, do seu perfil, do seu caráter. Em algumas igrejas, alguns irmãos levantam a mão e falam, eu gostaria de receber, irmão, eu gostaria. E eu sempre respondo, ué, as cartas estão aí. Eu não sei vocês, mas quando eu leio os livros dela, é a minha cara. É a minha cara, parece que ela está aqui, ó, está ali, ela está em algum lugar, escondida. Irmãos, vocês ficaram sabendo que descobriram uma carta nova arquivada numa universidade nos Estados Unidos agora, no mês passado? Irmãos, se vocês lerem o conteúdo, vocês vão concluir como eu. Deus guardou essa carta para aparecer agora, na hora que mais precisar. Depois leiam lá. Manda e-mail para mim que eu mando para vocês a carta. Olha a carta que ela escreveu para esse diretor de música. Olha só um pedacinho. O amor ao louvor tem sido o principal incentivo de sua vida. Esta é uma pobre motivação para um cristão. Você gosta de ser mimado e louvado como uma criança. Precisa lutar muito contra a sua própria natureza. Na realidade, tem tão alto conceito de seu próprio canto que julga que deveria ser remunerado pelo desempenho desse dom. Quem é que queria receber uma carta de Ellen White? Irmãos, isso aqui era para a salvação da pessoa. E para muitos deu certo. Para muitos mudaram o rumo. É porque Deus nos ama. Uma pessoa que parecia uma criança, ele gostava de receber elogio, de ser mimado, e quando ele era contrariado, misericórdia. E isso, irmãos, infelizmente eu tenho que confessar, é uma característica muito forte nos músicos. Eles não aceitam conversar, eles não aceitam ser liderados. Não estou falando no geral, né? Mas muitos deles não aceitam ser liderado, quer fazer as coisas da sua maneira. Irmão, eu não acho que isso seja o ideal. Vamos conversar sobre isso? Não quero conversar. Aliás, você é músico? Eu sou não. Então, ó, você não entende nada de música. Nós temos que parar com isso, porque nós somos ministros para servir a igreja. Poucas coisas corrompem a nossa virtude, como o desejo de ser popular e o sentimento que toma conta do nosso ser, ao exercermos poder sobre pessoas que nos oferecem sua adoração idólatra. Nos últimos anos, a igreja tem tido celebridades demais e servos de menos. É celebridade demais, irmão. É igreja lotada quando vem alguém famoso e igreja vazia quando não tem alguém famoso.
pergunta uma coisa, de uma forma muito direta. E eu não estou me referindo ao grupo não, ok? Eu estou me referindo a nós. Está claro esse ponto? Se o Novo Tom estivesse aqui essa manhã. Não estou nada com o grupo. Estou falando nós, a nossa tendência, ok? Como é que estaria a igreja? De repente ninguém trabalha mais, domingo de manhã, né? Um dia eu estava conversando com algumas pessoas, muito preocupado por causa das nossas semanas de oração, muito vazias, né, irmão? E alguns me diziam assim, e cultos de quarta-feira à noite, morrendo em muitos lugares, domingo já está nesse caminho, escola sabatina já está nesse caminho, irmão. As escolas sabatinas estão muito vazias ultimamente. E essa pessoa falava comigo assim, sobre semanas de oração e cultos de quarta. Irmão, você tem que entender que as pessoas trabalham durante a semana, as pessoas estudam, vão para a faculdade, tipo assim, a igreja inteira vai para a faculdade, e as pessoas têm as suas agendas durante a semana. É complicado, irmão, você tem que entender isso. Irmãos, uma vez eu não fui, mas um amigo meu foi, uma igreja onde estava um grupo muito famoso da igreja. Sabe que dia que era o culto? Segunda-feira, 7h30 da noite. Sabe o que meu amigo me disse? Fui embora para casa, porque não consegui nem entrar na igreja. Não é que ele não achou lugar, ele não conseguiu entrar. De repente, ué, e a faculdade? E o trabalho? E o cansaço? Lembra das notícias que eu mostrei ontem de manhã? Dos fãs aí de Justin Bieber e outros? Irmãos, no período da Copa do Mundo, eu fiquei impressionado como os ônibus ficavam abarrotados, gente saindo desesperada do trabalho. E algumas pessoas diziam assim dentro do ônibus, não, tem que correr, mas vão perder o jogo, olha como é que está cheio isso aqui. E essa pessoa disse assim, nem que eu pegue o finalzinho, eu vou chegar. E a pergunta que eu faço é, quantas vezes nós fizemos isso? Nem que eu pegue o finalzinho, eu vou sair do meu trabalho e vou para a igreja na quarta-feira à noite. Pense em si, eu sou um adorador realmente do Senhor? Cuidado com isso. Celebridades demais, servos de Deus. Os homens não devem ser exaltados como grandes e maravilhosos. É Deus quem deve ser engrandecido. Outra sugestão para vocês, não façam comparações. Se aquele irmão não canta igual Leonardo Gonçalves, então ele não canta tão bem. Irmãos, pare com isso. Eu tenho visto muitos Leonardos Gonçalves por aí, pessoas que querem imitá-lo. Cante do seu dom, do seu timbre de voz, a sua forma de cantar. Está claro esse ponto, irmãos? Não fica comparando um com o outro, não. São todos ministros, ou devem ser, né? Ministros do Senhor. Não são celebridades. Outra sugestão, ouça conselhos, mesmo que a pessoa não seja da área de música, porque eles têm uma visão mais ampla do que nós. Ampla no sentido de eles veem o entorno, a gente muitas vezes se foca muito na música. Ouça conselho, converse, dialogue, troque ideias. Muitos querem fazer as coisas da sua maneira, não concordam com deliberações e são impacientes sob a liderança de alguém. Cuidado com isso. Outro conselho ou sugestão, cuidado com a cultura. A cultura nem sempre é um critério. Ah, mas os nossos irmãos da África que dançam e tudo mais. Primeira coisa, irmãos, isso é a cultura deles? É a cultura da África? Se isso é a cultura da África, nós estamos em que país? Estamos na África? Se é a cultura da África, deixa lá. Porque se partimos desse pressuposto, vamos começar a trazer carnaval para a igreja e samba, porque é a nossa cultura. Mas eu tenho recebido muitos e-mails da África todos os dias, de irmãos me dizendo, a gente não tinha esse conhecimento. Aqui nós não temos os livros que vocês têm. Não chegam as coisas para nós. E a partir de agora eu não quero louvar a Deus com a cultura da África, mas com a cultura do céu. Cuidado com a cultura. A cultura é carinho. E um dia uma pessoa me procurou e disse, Leandro, eu gosto muito de dançar, eu não estou querendo bater boca, não, mas me ajuda a entender. Por que a gente não pode dançar na igreja? É uma questão mais cultural, assim, não aquela dança sensual, mas uma questão assim cultural. Davi dançou, não dançou? Está na Bíblia. Eu disse, é verdade, irmão. Davi também foi polígamo, então vou trocar uma ideia com seu marido depois, tudo bem? Não, aí não, ué. Não é Davi o exemplo? E eu disse a ela, irmã, imagine que você foi chamada por Deus para ser missionário numa tribo canibal. Você prega o evangelho naquela tribo e eles se convertem. A partir de agora,
Depois que eles foram batizados, né? Tiveram todos os estudos, foram batizados, agora eles vão jogar você no caldeirão e vão comer você. Tudo bem? E ela disse, lógico que não. Eu falei, por que não? É a cultura deles. Por que você está tirando a cultura deles? Irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para a transformação da cultura. Deus aceita a cultura desde que ela não esteja em contradição com os seus princípios. Então o canibal, depois que recebeu a mensagem, o regime alimentar dele muda, sim ou não? Então lembre-se sempre disso. Cuidado com a cultura. O documento oficial da Associação Geral diz que a igreja e a associação local devem esforçar-se para eliminar essas deficiências da cultura. Outra sugestão, evite a participação de músicos que não são adventistas. O músico deve ser batizado, isso está nos nossos documentos oficiais, deve representar corretamente os princípios da igreja. Alguém que não é adventista, representa bem os princípios da igreja? Não, então não deve participar dos nossos cultos. A igreja, manual da igreja, deve exercer cuidado ao escolher os membros do coral e outros músicos para que representem corretamente os princípios da igreja. E o manual, o documento da divisão diz que o músico deve ser batizado, membro de uma igreja local e em harmonia com os princípios da igreja. Isso é a instrução oficial da igreja. Outra sugestão, valorize o louvor congregacional. E cuidado com o volume dos instrumentos e dos microfones. Porque louvor congregacional, quem é que tem que sobressair? A congregação. Então em muitos lugares a gente vê o louvor congregacional num volume tão alto, os regentes aqui, os microfones, os instrumentos tão altos, que eu não escuto nem a minha esposa cantando do meu lado. Então cuidado com isso. Volume moderado. Você tem que ouvir a congregação tem que ser convidada a cantar. E no momento que o volume aqui está muito alto, a congregação é desestimulada e não sente a sua participação, e ela passa a ser espectadora. O grupo está tão bonito aí que vou sentar aqui e vou ficar olhando. Então chama a congregação para cantar. Diminua o volume máximo aqui da frente, para que a congregação seja estimulada a cantar. O mais importante de tudo, mantenha a comunhão diária com Deus por meio do estudo da Bíblia e da oração, porque sem mim, disse Cristo, nada podeis fazer. Esse artigo é de uma revista, a nossa Review and Herald, lá do tempo da irmã White, 1852, não foi escrito por ela, por Benjamin Clark. E olha que interessante esse texto, irmãos. Existem diferentes tipos de discípulos professos de Nosso Senhor. Um tipo está muito pronto a moldar sua religião de acordo com os tempos, muito pronto quando eles ouvem toda espécie de música, como diz Daniel 3,7, a se prostrar e adorar a imagem mais popular da invenção humana. A música mais popular que tem no meio é o que a gente vai usar, segundo esse pensamento. Mas há outro tipo de discípulos professos pelos quais agradecemos a Deus, que são puros de coração, cuja consciência está tão longe de ser cauterizada que eles podem suspirar e gemer por todas as abominações que são feitas na terra. Que sejamos nós esses discípulos, mas está em nossas mãos. O ministério de música na igreja é importante para Deus. Exige tempo, irmãos, sacrifício, responsabilidade e dedicação. Devemos fazer o nosso melhor para o Senhor. Como disse Davi certa vez, não ofereceria ao Senhor holocaustos que não me custaram nada. Ministério de música desta igreja, não sei se estão presentes o diretor e a equipe. O ministério de música não foi feito para fazer escala de música. O ministério de música foi feito para fazer escala de música, mas para instruir a igreja e conduzir a igreja por meio da música a uma verdadeira experiência de adoração a Deus. Isso dá trabalho? Muito. Exige muito esforço, sacrifício, estudo, dedicação. Mas Davi disse, eu não vou oferecer a Deus um holocausto gratuito, barato. Eu vou oferecer a Deus o meu amor. E é esse o apelo que eu faço a vocês. Cantai louvores com inteligência. Aqui está o meu e-mail pessoal, irmãos, podem anotar, podem escrever à vontade. Eu sempre vou responder, talvez não tão rápido, mas eu sempre vou responder. E eu tenho muito interesse, principalmente, em pensamentos diferentes do meu, tá bom? Que sejam diferentes, porque eu gosto de enxergar as coisas de outros ângulos também.
Então a gente vai conversando, vai dialogando e a gente vai crescendo junto. Podemos não chegar a um denominador comum em todas as coisas, mas vamos chegar a uma amizade, isso eu tenho certeza. Então mande seus e-mails. Pode falar, mano. Ah, sim. Eu tenho um canal do YouTube chamado, olha que criativo, Leandro Dalla. Tá? Você põe Leandro Dalla no YouTube, vai aparecer lá minha foto junto com a minha esposa, e no meu canal eu coloco, assim, muitas das pregações e palestras que a gente dá, eu coloco ali no meu canal, instruções sobre algumas coisas que eu vejo na TV, por exemplo, a novela Jesus, eu coloco ali algumas advertências. Então acessem lá, como é que é aquele merchante, todo youtuber, né? Clica no sininho e tal, para você receber. Dá um like, clica no sininho para você receber aviso quando eu botar um vídeo novo. E é isso aí, vocês entenderam. Então mandem mensagem, vamos conversando, compartilhem seus testemunhos, compartilhem as suas ideias que são diferentes da minha, para a gente poder olhar de outros ângulos, e a gente vai crescendo, e é isso que Deus espera do seu povo. Vamos conversar mais, deixa o bate-boca, deixa a briga, a discussão, e vamos parar de falar de pessoas, vamos tratar de temas, ok? Métodos. E lembra do seguinte, música é um elemento que há espaço para o diálogo. Por quê? Porque música não é essencialmente doutrina, música é um método de trabalho, ok? As doutrinas adventistas e as crenças fundamentais não estão em discussão. Está claro esse ponto? Mas música é método de trabalho. Como é que a gente vai atingir, né, o nosso objetivo usando essa estratégia, essa ferramenta? E pode ser questionada, pode ser discutida, não tem problema nenhum. Desde que sejamos respeitosos uns com os outros, e a gente vai seguindo em frente. Tá bom? Eu queria encerrar esse fim de semana, de uma forma diferente. A minha esposa não vai cantar agora, porque eu queria que a gente cantasse juntos, todo mundo junto. E vocês me permitam, eu queria que a gente cantasse a minha música preferida do Inário. Lembrando, irmãos, que nas músicas contemporâneas, de DVDs jovens, etc., tem músicas de elevado valor espiritual, sim ou não? Tem, a gente só tem que saber escolher, porque algumas não estão de acordo com o manual da igreja, cuidado com isso. Mas tem, então a gente pode mesclar uma coisa com a outra. E eu tenho músicas preferidas também nos CDs de jovens, principalmente os mais antigos. Mas no Inário, a minha música favorita é essa que eu quero cantar com vocês, espero que vocês conheçam bem, que é a 555. Até então, para a gente fechar esse tema, eu quero que você pense naquilo que você está cantando, porque muito em breve nós vamos nos reunir de novo, mas vamos cantar um cântico novo. Vamos cantar o cântico de Moisés, que ninguém sabe, só nós que saberemos cantar, porque é o cântico da nossa experiência. E Ellen White diz, ninguém teve experiência igual. E nós vamos cantar, e os anjos vão estar ali, e você vai saber tocar um instrumento, você vai saber cantar, todos nós vamos, irmãos, vai ser uma coisa maravilhosa. Então não perde isso por nada desse mundo. Vamos começar a ensaiar nessa terra? Então vamos ficar de pé, vamos cantar 550.